E agora, sem mais demoras, então vamos falar do Dia Nacional do Cancro da Mama. E, como primeira convidada, tenho aqui a doutora Mónica Dias. Olá, bom dia. Mónica? Nave. Nave. Esqueça, Mónica Dias é a próxima convidada. Peço desculpa. Não, como há duas Mónicas... duas Mónicas, é uma coincidência. Mónica Nave, é verdade. Peço desculpa. Doutora Mónica, nós hoje, você vem aqui ao programa, precisamente, é hoje o Dia Nacional... Comemoramos em outubro, no mês de outubro, portanto hoje é o penúltimo dia do mês de outubro, o mês dedicado ao cancro da mama e, portanto, para alertar, com o objetivo de alertar as doentes para este diagnóstico e, portanto, sensibilizá-las para o rastreio e para um diagnóstico precoce, porque sabemos que isso aumenta muito a taxa de cura, não é? Sim, sem dúvida. Portanto, isto é muito parecido com aquilo que eu acabei de dizer do novembro em relação, azul, é curioso, não é curioso, exatamente. Ou seja, outubro mais dirigido para as mama, senhoras, exatamente. E novembro, o cancro da próstata no homem. Mas pronto, convencionou-se há uns anos estabelecer o mês de outubro, de facto, como um mês de sensibilização para o cancro da mama, dada a frequência deste cancro e, acima de tudo, a hipótese que termos meios que nos permitem diagnosticar precocemente esta doença, através de programas de rastreio já bem estabelecidos e, com isto, aumentar a taxa, como eu disse, de cura destas doenças. E, portanto, quanto mais precoce, melhor. maiores Exatamente, as probabilidades. Como isto aplica-se a mais ou menos todas as doenças oncológicas, mas, em algumas, infelizmente, nós não temos maneira de as detectar precocemente, não é? E muitas vezes, quando dão sintomas ou quando são diagnosticadas, já são numa fase avançada. Felizmente, o cancro da mama dá sintomas, muitas vezes, precocemente, não é? As mamas são órgãos enfim, facilmente acessíveis e, além disso, há exames, nomeadamente a mamografia, que permitam rastreio e, portanto, um diagnóstico precoce em caso de existência de tumor. E uma pergunta que certamente as senhoras devem fazer sempre é quais são os sinais de alerta que ela pode detectar para também ajudar nessa precocidade. Claro. Qualquer nódulo, qualquer massa, qualquer tumefação que se palpe na mama deve fazer com que as senhoras procurem rapidamente ajuda médica e depois outras alterações que são menos frequentes, mas que podem acontecer da pele da mama, do mamilo, da areola. Portanto, qualquer modificação na sua mama normalmente é um sinal de que alguma coisa pode não estar bem. Também não devemos ser muito alarmistas, mas qualquer alteração na mama, seja na consistência, seja na pele da mama e na aparência da própria pele, sim, deve fazer a mulher procurar ajuda médica. E depois, a partir daí, o médico orientará todo o diagnóstico, toda a marcha diagnóstica, no sentido de chegar a uma conclusão acerca da razão dessa alteração. Então, e durante este mês de outubro, quais foram as formas de chegar às mulheres para... Há várias iniciativas em curso, talvez a que tem maior expressão são campanhas de sensibilização da Liga Portuguesa contra o Cancro, que, apesar de manter a sua atividade durante todo o ano, nesta altura do ano intensifica, de facto, as campanhas de sensibilização e entre outras coisas, há um vídeo que circula no YouTube com uma campanha com figuras públicas, atores e atrizes, caras conhecidas, que, de facto, sensibilizam para o diagnóstico precoce, para esta existência de sinais de alarme que devem fazer a mulher procurar ajuda médica e não ter medo, até porque outra mensagem que eu acho que devíamos passar muito é que, de facto, apesar de ser um tumor muito frequente, é um tumor muito curável e quanto mais rapidamente diagnosticável, mais curável. Portanto, as senhoras não devem ter medo e devem procurar ajuda precocemente. É só vantagens. Exatamente. E, portanto, a Liga está muito preocupada com isto. A Liga também está por trás do rastreio implementado a nível nacional e, portanto, tem um papel ativo no diagnóstico precoce deste tipo de tumor. Já agora, só que falámos um bocadinho de novembro ser o mês do Dia do Homem e dedicado ao cancro da próstata, apesar de ser muito raro, obviamente, o cancro da mama é muito frequente nas mulheres e muito raro no homem, mas também existe no homem. E eu acho que isso também é outra coisa que se calhar é importante para uma informação importante lá para casa, é porque, apesar de ser extraordinariamente raro no homem, pode acontecer. E, portanto, se um homem nota também a presença de uma massa, de um nódulo na sua mama, ou alterações
alterações da pele, ou retração cutânea, ou o que seja, deve também procurar ajuda médica, porque pode ser de facto um tumor e da mesma forma pode ser, se diagnosticado mais precocemente, pode ser curável. E, portanto, no fundo, qualquer parte do nosso corpo é sim, potencial sim, de aparecer um tumor. Exatamente. Obviamente que a mama no homem não tem a função que tem na mulher, obviamente, mas existe e, portanto, pode ser também sede de tumor. Eu acho que isso é uma mensagem importante porque, de facto, a maior parte das pessoas desconhece este facto. Eu desconhecia, era um deles, como é óbvio. Então já ganhamos alguma coisa de ter vindo ganhei. aqui e provavelmente lá para casa também é importante passar esta mensagem. Acho que, de facto... Nas mulheres este é o tipo de doença oncológica mais frequente. Mais frequente, mas também já agora que estamos, eu acho que estes programas que têm uma grande visibilidade, uma grande audiência, são importantes um bocadinho para divulgar outras coisas e para fazer prevenção até de outras doenças. É de facto o mais frequente e é dos mais curáveis, obviamente, e portanto isso é importante. E também é importante dizer que com os hábitos de vida menos saudáveis que nós tendemos a abraçar nos últimos anos, nomeadamente com os hábitos tabágicos, o cancro do pulmão, que era há uns anos atrás menos frequente nas mulheres, muito frequente nos homens, mas menos frequente na mulher, está a aumentar a incidência na mulher e, ao contrário do cancro da mama, é um tumor muito mais letal. E, portanto, e na sua gênese está uma coisa tão simples como fumar ou deixar de fumar. Isso é claramente uma opção das pessoas, não é? Em relação ao cancro da mama, não é tão linear quanto isso a relação entre outros fatores causais e o aparecimento de cancro. Ou seja, uma pessoa pode ter um estilo de vida completamente saudável, não fumar, fazer uma alimentação racional, fazer exercício físico, enfim, não ter história familiar e vir a ter cancro da mama. Em relação ao cancro de pulmão, também há pessoas que não fumam e que têm cancro de pulmão, mas a grande maioria das mulheres que desenvolvem cancro do pulmão fumam ou fumaram e, portanto, eu acho que isto de fazer um bocadinho de pedagogia lá para casa, de facto... Porque existem até químicos que podem ajudar a libertar do vício do tabaco, mas se não houver a intenção da pessoa... É pelo menos importante a pessoa perceber que corre muitos riscos fumando e, portanto, essa devia ser em todas as campanhas de prevenção de todos os tipos de neoplasias e não só, e para além das doenças oncológicas, o fumo do tabaco está associado a outras doenças, mas eu acho que é muito importante todas estas campanhas de sensibilização serem um bocadinho mais generalistas e passarem para esta implementação de estilos de vida saudáveis. Falámos do tabaco, mas agora também falar de mais dois aspectos, que é de facto, e eu já percebi que depois vamos ter uma rubrica a seguir de alimentação biológica, ou uma alimentação equilibrada, privilegiando aquilo que a natureza nos dá, não é? Evitando tudo o que é muito processado, e a prática de exercício físico são assim, os 3 grandes pilares do estilo de vida saudável que estão relacionados com uma diminuição da incidência de muitas doenças. Você tem consciência que está a tocar nas feridas todas, não é? Das pessoas todas lá em casa. Mas eu acho que o objetivo de um oncologista vir aqui também tem que ser esse, não é? Não pode ser só provavelmente falar de cancro da mama, mas é falar da promoção da saúde em geral, não é? Melhor do que um diagnóstico precoce é ver a prevenção. Não é? Exatamente, é aí que se começa. Mais vale que nunca se tenha que se dar um diagnóstico, nem precoce, nem nada. Obviamente que sim. E, portanto, é exatamente isso mesmo. É na prevenção que se começa e a prevenção começa-se provavelmente nas idades jovens, não é? Educar toda a população, educar os jovens para esta promoção de estilos de vida saudável. Nós sabemos que mesmo com isto tudo, há doentes que vão continuar a desenvolver cancro, mas o número é muito mais diminuto quando... Sem dúvida. Comparado com aqueles... Eu conheci um rapaz que infelizmente faleceu já aqui há uns bons anos atrás com cancro. E ele não não bebia álcool, era por sua dedicação física. Exatamente, sim. Há de haver sempre um número considerável de doentes que mesmo fazendo tudo bem, há outros fatores, quer dizer, eu costumo dizer, é a interação do nosso património genético com o meio que temos à volta e isso não é determinado obrigatoriamente por comportamentos menos saudáveis que nós tenhamos e sabemos isso, mas a grande maioria, estes são dados sobretudo dos Estados Unidos, a grande maioria, cerca de 60%, está bem estudado, está bem determinado, cerca de 60% das doenças oncológicas seriam preveníveis ou evitáveis se nós tivéssemos este tipo de comportamentos saudáveis. Portanto, não fumar, fazer uma alimentação saudável e fazer a prática regular de exercício físico. Acho que isto é uma mensagem importante. Saudável,
privilegiar os legumes, as leguminosas. Obviamente, é um bocadinho aquilo que falávamos há bocado, porque isso é outra dúvida que as pessoas têm. O que é uma alimentação saudável? Eu acho que é um bocadinho voltar às origens, não é? Aquilo que quando Não a é gente preciso ser aprendia, vegano. não é preciso, nem é preciso consultas de nutrição. Eu acho que há tempos estive numa palestra, uma das nutricionistas com quem eu trabalho dizia que era aflitivo ir para os supermercados e ver o carrinho de compras das pessoas está cheia de pacotes de alimentos processados, as bolachas, os cereais processadíssimos, cheios de açúcar, cheios de corantes e conservantes e os fiambres, enfim, não tenho nada. Sim, exatamente. Se nós deixarmos isso para dias de festa, dias especiais, e no dia a dia fizermos uma alimentação de volta às origens, é o que não é preciso comer alimentos crus, não é? Sem grandes fundamentalismos, não é? Mas, de facto, privilegiar uma alimentação onde os legumes, a fruta tenham um papel fundamental, abandonar, como muito bem disse, os refrigerantes, tudo o que é enlatados e a água, de facto, é uma vida tão importante, não é? 60% de nós somos constituídos por água. E o vinho tinto também é bom. Pelo menos é o que vinho sempre ouvi tinto, dizer. Em dose em quantidades certa, reduzidas. certa, E sim, claro. o vinho está associado à prevenção de doenças cardiovasculares, não está associado à prevenção de cancro. Pronto, mas... Em relação ao cancro, o vinho, é claro, é um oncogénico também, portanto não é fantástico, mas pronto, temos que encontrar aqui um equilíbrio, não é? Com certeza. Volto a dizer, sem grandes fundamentalismos. Sem dúvida, porque eu acho que qualquer coisa que se abuse, seja qual for, até pode ser o leite. Claro, evidente. Se uma pessoa beber de 3 litros de leite por dia, há de fazer mal a qualquer coisa. Tem que haver moderação em tudo na vida, não é? É verdade. Sem grandes fundamentalismos. Mas, de facto, nós estamos a abandonar a nossa alimentação mediterrânica, não é? Aquela na qual os nossos avós foram criados, e isso é um erro. Aproximar mais dos hábitos ocidentais em termos alimentares e vamos pagar essa fatura cara. Sim, porque não é só a obesidade, é muito mais... Todas as doenças associadas à obesidade, nas quais as doenças oncológicas, nomeadamente o câncer da mama, têm um... Sabe, porque quando nós estamos a falar dos sinais que as pessoas detectam, e a doutora estava a dizer aí que para procurarem mesmo ajuda médica, eu penso que certamente há de sempre haver pessoas que ficam logo com medo porque começam logo a pensar na quimioterapia, nos efeitos, e isso é quase como vou, não vou, e se... Obviamente, eu acho que mais do que medo dos tratamentos e do que virá a seguir, as pessoas muitas vezes têm medo deste diagnóstico, não é? O diagnóstico de cancro ainda é um estigma muito pesado e muito aterrador na vida de alguém. E obviamente que sim, que é uma doença grave, mas acima de tudo a mensagem é que hoje em dia muitos dos cancros, e seguramente a maioria dos cancros da mama, se curam. E, portanto, e quanto mais cedo o diagnóstico, mais precoce o diagnóstico, maior a taxa de cura. Portanto, não tenham medo e vão ao médico. Se têm dúvidas, se alguma coisa alarma as senhoras, procurem ajuda médica. E depois, obviamente, se, infelizmente, o diagnóstico for mesmo um diagnóstico de cancro da mama, há uma série de tratamentos que têm que ser implementados de modo a curar a doente. E, portanto, eu costumo dizer que por mais assustadores que pareçam os tratamentos, muitas vezes até antes dos tratamentos de quimioterapia com os efeitos secundários, temos a cirurgia, que às vezes tem que incluir a mastectomia, portanto, hoje em dia, na maior parte dos casos, não temos que fazer uma mastectomia, mas há mulheres que ainda continuam a ter necessidade de tirar a mama toda, isto que é uma mastectomia, isto também assusta as doentes, e depois, muitas vezes, algumas das senhoras têm que fazer quimioterapia com todos os efeitos secundários associados, mas dois aspectos. Primeiro aspecto, estas armas terapêuticas têm que ser encaradas como um aliado. Okay? Um aliado que nós usamos e do qual nos servimos para derrotar um inimigo. Okay? Portanto, temos que transformar-nos numa equipa, portanto, a equipa médica que trata a doente, e esta multiplicidade de tratamentos, somos uma equipa, todos juntos, que vamos defrontar um inimigo, pode derrotar, para sermos vencedores. E, portanto, eu acho que a perspectiva tem que ser um bocadinho essa. Depois disso, os efeitos secundários, hoje em dia, da quimioterapia e dos tratamentos em geral que nós usamos, são muito mitigados, são muito minorados por terapêuticas paralelas que nós temos e que ajudam a que os efeitos secundários associados à quimioterapia não sejam tão evidentes. Portanto, exatamente, na maior parte dos tratamentos de quimioterapia que nós usamos no câncer da mama, a queda do cabelo é uma realidade.